Você já notou que existem alguns assuntos que, no meio do povo de Deus, são assuntos que são bem sensíveis? Não parece que alguns temas existe uma espécie de tabu para falar a respeito desses temas? Não parece que alguns temas são mais sensíveis quando nós tocamos nesses temas ou nesses assuntos? Por exemplo, é muito difícil você falar com cristãos a respeito de sexualidade. É muito difícil você falar a respeito com cristãos a respeito de comida. Se você falar sobre o pecado da gula, muitos cristãos vão se levantar dizendo que você está sendo preconceituoso. E o tema do vídeo de hoje é um desses assuntos. Assuntos que existe uma espécie de tabu porque os cristãos não entendem que a nossa batalha, a nossa luta é contra espíritos malignos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Queridos, nós estamos para entrar em um período que a batalha espiritual vai aumentar, nós já estamos sentindo em nosso próprio corpo. E se os cristãos não discernirem espiritualmente, eles vão ser engolidos por um rio de engano. Em todas as esferas de atuação, em todas as áreas da vida que nós participamos hoje, Satanás tem suas mãos sobre as áreas da vida. Você pode olhar para todas as áreas da vida, para todas as esferas de atuação, Satanás ele tem as mãos em pelo menos um pouquinho nas esferas de atuação. E quando nós falamos do tema música, nós devemos tomar muito cuidado para não estar idolatrando a adoração, para não estar idolatrando o tema música e pensando que está adorando o próprio Deus. Não é porque uma pessoa canta bem e ela gosta de cantar, significa que ela está adorando a Deus. Não é porque uma pessoa ela ama louvor e tem em seu coração uma musicalidade diferente, significa que ela é uma adoradora. E é por isso, queridos, que nós estaremos hoje falando a respeito da música produzida pela grande Babilônia. Você sabia que a influência de Satanás através da música não está essencialmente na letra? Você sabia que existem ondas sonoras que trazem comunicações ao seu corpo que não tem a ver com a letra? Fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que se você olhar com os olhos espirituais, se você pedir ao Senhor discernimento, Deus falará poderosamente ao seu coração através desse vídeo aqui. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu, particularmente, eu tenho a opinião de que os servos do Senhor, que os cristãos, não deveriam ouvir nenhuma música secular. Essa é a minha opinião. Há alguns anos eu decidi não ouvir mais música secular, e não é porque os ritmos são do diabo, nada disso. Aliás, não existe nenhum ritmo de Satanás. Ah, porque aquele ritmo tal, ele é um ritmo maligno. Não. Não existe ritmos do diabo. O que existe é que o diabo, com sua capacidade, deturpou os ritmos e nós olhamos para alguns ritmos e nós associamos algo maligno naquele ritmo porque nós só conhecemos coisas malignas vindas daquele ritmo. Mas não existem ritmos do diabo. Todos os ritmos criados são os ritmos do Senhor. A música ela foi criada por Deus e nós vamos falar aqui no vídeo. Mas você precisa entender que a ministração que o diabo faz através da música não está ligada apenas à letra. A letra é algo superficial, porque existem muitas letras que têm até o nome de Deus, que têm até o nome de Jesus, mas em sua melodia tem uma mensagem maligna. Então eu tenho para mim que a minha opinião é que nenhum cristão deveria ouvir música secular. E mais uma vez, seja maduro, seja madura. Fique até o final do vídeo e passe esse vídeo todinho pedindo discernimento ao Senhor para saber se as coisas que eu vou falar aqui vêm do Senhor. Porque não adianta vir com essas desculpas, porque eu sempre tem pessoas no comentário que querem dar suas opiniões. Ah, mas existem músicas de crentes, existem músicas evangélicas que não são
tão crentes assim. Existem músicas no mundo que são mais cristãs do que muitas músicas evangélicas. Essa é uma desculpa. Outra desculpa que nós ouvimos muito. Ah, mas aquela música, ela tem uma letra tão bonita e ela acalma o meu coração. Ela é uma música secular. Outras desculpas que nós ouvimos. Não, mas porque existem muitas músicas seculares que falam de amor. E assim as desculpas elas vão sendo dadas de maneira repetitiva. Mais uma vez, a minha opinião é que os cristãos não deveriam ouvir músicas seculares. E por que isso, queridos? Porque existem vários motivos, e eu vou dar esses vários motivos aqui. Ouvir música secular não é pecado, tá? Não é por isso que eu tenho essa opinião. E justamente porque existe uma influência maligna, existe uma influência invisível, e a maior parte dos cristãos não sabem disso. E eu falo isso para que a igreja compreenda que Deus está preparando a igreja para estar em um outro nível. E chegará um período em que todas as esferas de atuação, todas as áreas da vida estarão sendo inspiradas por Satanás de uma forma grosseira. Muitos estão sendo levados para rios de engano porque estão sendo influenciados não pela letra, mas pela melodia que está escondida na maior parte das músicas seculares. Então grava bem isso. Não existem ritmos do diabo. Existem ritmos que nós associamos com coisas malignas porque só tem letras de Satanás. Mas todos os ritmos são do Senhor. Outro detalhe importante, não adianta colocar aqui nos comentários aquilo que você acha, aquilo que você pensa, porque nós precisamos olhar para saber o que o Senhor quer de nós. A desculpa humana ou desculpas filosóficas, porque eu gosto, porque eu quero me alegar, e você vai entender muito bem que Deus está levando, conduzindo a igreja a um outro nível, porque Deus está tirando os servos escolhidos, selecionados para sair do meio da Babilônia. Sai dela, povo meu. E isso passa também pela influência da música. Queridos, alguns meses atrás, eu acho que até alguns anos atrás, eu lembro que nós recebemos a notícia de uma grande cantora famosa. Eu, particularmente, nunca ouvi as músicas dela, mas lembra quando uma cantora muito famosa aqui do Brasil, que tinha uma voz forte, ela cantava um ritmo, acho que sertanejo, as pessoas que gostam desse ritmo chamam de sofrência, lembra? Ela morreu, ela faleceu, acho que em um acidente, se eu não me engano, e depois eu descobri que ela era muito mais famosa do que eu imaginava, né? E tiveram ali até artistas gospels, né? Artistas gospel que fizeram homenagem e tudo mais. E ela era uma cantora famosa, que tinha uma voz forte e cantava um ritmo sertanejo, que o pessoal chama de sofrência. Ali eu fiquei muito atento àquela notícia, não porque eu me importo com a música secular em si, mas tem uma serva do Senhor, que eu também não acompanho muito, que ela se chama Sarah Shiva, acho que as irmãs aqui devem conhecer muito melhor do que eu. E eu lembro que circulou um vídeo dessa irmã, dessa pastora Sarah Shiva, falando sobre essa situação dessa moça que perdeu a vida. Há 30 dias antes, grava bem isso, 30 dias antes dessa cantora famosa falecer, essa pastora Sarah Shiva, ela estava em um vídeo lavando louça, falando sobre as experiências que ela tinha tido com a música. A pastora Sarah Shiva profetizou 30 dias antes que essa moça, que Deus estava dando um recado para essa moça se consertar. E ali depois, a Sarah Shiva, ela fala que ela não sabia, né, que aconteceria aquelas coisas, Deus tinha dado uma palavra, e 30 dias antes dessa cantora famosa falecer, a Sarah Shiva, ela veio com essa palavra de correção, que a moça precisaria ali se corrigir. Aconteceu o acidente, e por causa dessas associações, Paulo, eu fiquei muito tocado com o tema música. E há muitos meses, eu acho que tem mais de ano, que eu estou tentando gravar esse vídeo falando a respeito de música, mas eu sinto um bloqueio muito grande porque a batalha espiritual a respeito do tema música é muito forte. Eu tenho certeza que nessa altura do vídeo já tem irmãos pensando, ai, que legalismo, ai, que religiosidade, quando na verdade Deus está conduzindo a sua igreja para um outro nível. E sabendo disso, Satanás também está levando
as suas ferramentas para um outro nível. Eu me interessei pelo tema música, e ali eu comecei a meditar mais a respeito do tema música na Bíblia, e eu comecei a acompanhar alguns vídeos dessa pastora Sarah Shiva. Queridos, não é um perfil de preletor, de pastor que eu gosto. Mas se você prestar bastante atenção no que diz Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4 fala a respeito ali que ele deu uns para apóstolos, mestres, profetas. Deus, presta atenção nisso, Deus estabeleceu algumas pessoas no meio do povo de Deus como autoridade sobre determinados temas. Se você olhar, no Brasil hoje existem alguns pastores que são especialistas, que Deus está especializando esses homens e mulheres para falar de casais. Deus está especializando outros homens para falar de profecias a respeito do tempo do fim. E Deus estabeleceu essa pastora, Sarah Shiva, como uma das mulheres ou um dos servos do Senhor que são especialistas em música. Então, nós precisamos olhar para quem Deus está dando autoridade para saber que Deus, através dessas autoridades, vai falar com o povo dele. Deus não dá toda a revelação para uma pessoa só. Existe um corpo de Cristo e cada uma dessas pessoas tem o quê? Autoridade em determinados temas. Então eu comecei a assistir lives dela. E, queridos, não é um perfil que eu estou acostumado, mas Deus deu uma grande autoridade para essa mulher no tema música. E eu vi ali o peso espiritual e as explicações que ela dá a respeito desse tema. Ela conta as visões que Deus deu para ela, as experiências que ela teve. Mas o que me chamou mais atenção, queridos, é justamente saber a resistência que tem o povo de Deus a respeito desse tema. Ela conta ali algumas experiências e dentre essas experiências ela fala justamente sobre esse bloqueio espiritual que a maior parte dos cristãos tem. Agora, eu estou há mais de ano tentando gravar esse vídeo e eu já sofri várias retaliações porque Satanás quer que a maior parte dos cristãos fiquem com seus olhos encobertos para esta música que está sendo produzida pela grande Babilônia. Agora, a essência da música não é a letra. A essência da música, que toca os corações de todos os seres humanos, é a melodia. E quando falamos da essência da música, que é a melodia, só existem duas inspirações. Ou essa música, essa melodia é inspirada por Deus, ou ela é inspirada por Satanás. O homem tem a capacidade de escrever uma letra, mas o homem não tem a capacidade de inspirar uma melodia. Ou a melodia é inspirada por Deus, ou a melodia é inspirada por Satanás. Agora, existe um documentário muito famoso, um documentário do artista Michael Jackson. Antes de me converter, eu gostava muito das músicas do Michael Jackson. E ali, nesse documentário, nós vemos que o Michael Jackson, ele está conversando com o produtor dele, né, o rapaz que trabalhava ali nas produções da música dele, das músicas dele, e ali ele fala para o produtor, vamos para casa logo, vamos correndo para o estúdio, porque eu preciso gravar uma música, porque eu acabei de receber uma música. E os principais artistas do mundo, os principais músicos do mundo sabem que eles precisam de uma inspiração externa para receber ou para produzir uma música. A maior parte dos artistas do mundo sabem que a música é inspirada. Alguns, de maneira escancarada, estão ali mostrando de quem é a inspiração da música, como nós vemos vários servos do Senhor que deixam escancarados que o Senhor tem inspirado suas músicas. O fato é que a essência da música é a melodia, e ela só tem duas vias de inspiração. Então, queridos, quando nós falamos de música, a essência da música não é a letra, a essência da música é a melodia. Continua no vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Quando nós falamos dessa melodia, você precisa entender que a música ou a melodia, ela é um conjunto de vibrações que envia mensagens como códigos para o nosso corpo. O que eu estou querendo dizer? Sabe aquela melodia que você ouve em uma música que você gosta muito? Então, essa melodia, ela chega até os seus ouvidos e essa melodia, com suas vibrações, ela envia mensagens ao seu corpo através de seu ouvido e essas vibrações, elas causam sensações em seu corpo porque dentro dessas vibrações existem códigos.
E o que eu estou falando ainda não é Bíblia, tá? Isso é ciência. As vibrações das melodias, elas entram através de seus ouvidos e essas melodias, né, e essas vibrações causadas, né, por essa melodia, ela envia mensagens, códigos ao seu corpo, trazendo sensações ao seu corpo. E é muito fácil perceber isso. Por quê? Porque nós somos tocados através de algumas músicas, porque aquela melodia, ela envia códigos e mensagens para o nosso corpo. Agora, o som, ele é tão poderoso que os estudiosos vão até dizer que, dependendo da música tocada em uma nação, dependendo da música tocada em uma determinada cultura, a personalidade daquela nação ou daquela cultura pode ser transformada por influência da música. Isso a ciência nos explica. Por quê? Porque a melodia daquela música, as vibrações ou o conjunto de vibrações envia códigos através dos ouvidos, e esses códigos trazem uma mensagem, e essa mensagem faz com que o ser humano venha a agir segundo a intenção daquele som ou daquelas vibrações. Então, queridos, nós olhamos para a música produzida e nós vemos que são vibrações que enviam códigos ao nosso corpo. E quando nós olhamos para essa influência que a música tem, você precisa compreender que quando a música ela é colocada em algumas superfícies, essa música, ela causa efeitos em determinadas superfícies. Por exemplo, a música ela tem um efeito específico na madeira, a música ela tem um efeito específico no vidro, e a música ela tem um efeito específico na água. Você sabia que a superfície água é uma das superfícies em que a música ou o som tem maior efeito? Pega um som, liga um som bem alto, aquele som bem forte, e coloca em um copo de água, por exemplo. Você vai notar que dependendo da altura da música ou dependendo do tipo de som, da nota daquele som, você vai ver que a água sofre grande influência, sente muito o efeito daquela nota musical ou da altura daquela música. Uma das superfícies que sofre mais influência da música é a água. E aí nós entendemos por que a música ela causa tanto efeito na vida do ser humano. Por quê? Porque o nosso corpo, o corpo do ser humano, ele é feito de aproximadamente 2/3 de água. Colocando em números, você vai ver que o adulto médio ele tem cerca de 60% de água em seu corpo. Ou o corpo de um adulto médio, ele é formado por cerca de 60% de água. Ou seja, mais da metade do meu corpo, ele é constituído pela água. E aí nós vemos o porquê que a música ela tem tanto efeito na vida do ser humano. E tudo que eu estou falando aqui, eu não entrei na Bíblia ainda, eu estou falando de ciência. Se você fizer um estudo aprofundado a respeito do som, ou a respeito do efeito do som, a respeito do efeito da música para o ser humano, você vai ver que o impacto é muito grande. Queridos, olhando para tudo isso, nós precisamos agora nos perguntarmos. Você precisa se perguntar, tá, e o que isso tem a ver para a vida do cristão? Tudo. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela confirma a ciência verdadeira. Na verdade, deixa eu refazer a minha frase. A ciência verdadeira, ela confirma a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus esse é o entendimento, esse é o conhecimento que ele deve ser primordial. A ciência verdadeira, a ciência honesta, ela confirma a palavra de Deus, porque Deus ele criou, constituiu a ciência para que nós olhemos para as coisas que foram criadas e saibamos que a palavra de Deus é verdadeira. Quando nós falamos da ciência honesta, da ciência que não foi criada para controlar a humanidade, para trazer lucros a empresas, quando nós falamos de uma ciência honesta, que traz benefícios, que traz saúde à humanidade, essa é uma ciência que a palavra de Deus nos confirma. Agora, Deus, ele criou todas as coisas através do som da sua boca. Olha só o que diz Gênesis. Gênesis capítulo 1, o versículo 3 diz assim: Disse Deus, haja luz e houve luz. Aquele que é criador de todas as coisas decidiu criar o mundo, decidiu criar o homem, decidiu criar os animais através do som de sua boca. Ou seja, Deus, ele é o criador do som. Queridos, você não concorda comigo que o nosso Deus ele é poderoso? E ele poderia ter criado todas as coisas em um levantar de mãos?
ou em um levantar de dedos, ou simplesmente em uma piscada, Deus poderia ter apenas estendido sua mão e através dessa extensão de mãos, ter criado todas as coisas. Mas ele decidiu, através do som de sua boca, estabelecer ali toda a sua criação. Ou seja, o criador do som é o próprio Deus. Agora, será que Deus ele é o criador da música? Olha só o que diz Gênesis. Gênesis capítulo 1, ainda no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 20 e 21, que diz assim: Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus, através do som de sua boca, está ali criando os animais. Agora, queridos, no versículo que você está vendo aí na tela, o que está dizendo? Que Deus criou os pássaros, que Deus criou as aves. Quando Deus cria as aves, ele cria também a música. Por quê? O primeiro som de música, ou as primeiras harmonias e melodias, vieram dos pássaros. E se você continuar lendo Gênesis capítulo 1, você vai ver que os pássaros foram criados primeiro do que o homem. Então, aquele argumento que muitos cristãos dizem, não, a música, ela foi criada pelo homem, as pessoas não entendem que foi o próprio Deus que criou a música. Inclusive, nós vamos ver vários relatos de que, nós vamos ler na palavra de Deus que muitos relatos de que já existia louvores lá no céu antes da criação do homem. Então nós vemos que o criador da música não foi o homem. O criador da música é o próprio Deus. Quem ensinou os pássaros a cantar? O nosso Deus ensinou os pássaros a cantar. A música, ela foi criada antes da criação do homem. E quando nós olhamos para o nosso Criador, nós vemos que a música é importante para o nosso Criador. Agora, queridos, eu iniciei o vídeo falando a respeito de que eu acredito que cristãos não deveriam ouvir música secular. E por que eu estou repetindo isso? Porque a partir de agora, nós vamos entrar na palavra de Deus, e eu quero te dar o respaldo bíblico para não ficar apenas na minha opinião. Nós não podemos usar apenas de argumentos filosóficos. Existe um movimento espiritual, porque Deus vai tirar a igreja, que está se deleitando muito mais na música do que nele. Deus não quer adoração, Deus quer adoradores, porque adoradores adoram a Deus com suas próprias vidas e não apenas através da música. Adorar a Deus não é cantar música para Deus, mas você pode adorar a Deus através da música também. Então, queridos, nós vamos finalizar esse vídeo de hoje. Eu vou fazer no próximo vídeo a continuação. E eu sugiro que você assista, porque nós vamos falar apenas do que a palavra de Deus nos diz e por quê. Por que os cristãos não deveriam ouvir música? Você sabia que Deus, ele está tirando o povo dele do meio da Babilônia? Porque a Babilônia é especialista na produção de músicas? Você sabia que Satanás está trabalhando de maneira poderosa para que a igreja do Senhor se perca através do som da harpa da grande Babilônia? Quer saber mais? Me acompanhe no próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou te aguardando para as próximas meditações.